Fala povo, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar contextualizando com vocês aí o processo colonial promovido pela Inglaterra nas terras americanas, beleza? Então antes de começar esse vídeo eu gostaria de convidá-los aí a pegar o caderno, né, e anotar as partes principais da aula, bem como as possíveis dúvidas que aparecerem, beleza? Para que a gente possa estar interagindo sobre o assunto aí. Bom, iniciando a nossa aula, quando a gente fala em colonização inglesa na América, estamos nos referindo também aí ao nascimento, à formação do país que atualmente manda no mundo, no caso, os Estados Unidos da América. Pois bem, esse processo, essa experiência colonial promovida pela Inglaterra, ela se diferencia, né, uh, da experiência que os espanhóis tiveram, que os portugueses tiveram, por duas razões. Bom, a primeira delas é porque essa colonização inglesa ela acontece aí tardiamente. Então, quando eles decidem colonizar as terras americanas, Inglaterra, Portugal, desculpa, e Espanha já estavam por aqui há bastante tempo. Né? Tudo por conta da demora, né, na centralização do poder por parte aí da coroa britânica. Então, como eu falei, né, os países que centralizaram o poder nas mãos dos reis tiveram condições de bancar, né, de financiar as expedições aí ultramarinas, tá certo? E como um segundo item, nós temos aí a natureza espontânea de ocupação desses territórios. Né? Então, isso acabou fazendo toda a diferença na formação do país em si. Então, enquanto portugueses e espanhóis estavam aqui com o objetivo de explorar a região, retirando, né, tudo aquilo que eles consideravam aí riquezas e enviando para a Europa, os ingleses, em uma determinada região, tiveram aí a espontaneidade, né, de ocupar e desenvolver, né, os territórios ocupados. Beleza? Então, a Inglaterra, a princípio, foi responsável pela formação de 13 colônias, né, nas terras ao norte. E esse processo de colonização ele acontece basicamente em dois momentos. Então, é preciso lembrar que entre 1558 e 1603, a Inglaterra ela ingressa, né, ela desenvolve essa mentalidade de uma economia mercantilista. Então, a burguesia e o poder político inglês agora se unem, né, e começam aí a investir nesse projeto, né, ultramarino, né, nesse projeto colonial, tá certo? Então, indo para o primeiro momento, né, dessa colonização inglesa, é preciso lembrar que nesse primeiro momento a Inglaterra ela vai ficar bastante distante, né, dessa intenção de ocupar as terras americanas. Por quê? Porque a pirataria, né, era uma importante fonte de lucro sustentada, né, pela rainha, pelos reis, né, britânicos. Então eles estavam muito mais interessados em assaltar navios espanhóis que saíam ali da América Central com destino à Europa do que propriamente explorar, colonizar as terras que estavam aí sob o seu domínio, tá certo? Também porque havia aí um relativo, né, esquema, né, de saques e contrabandos aí de peles de animais com relação aos nativos americanos. Né, isso era uma prática também bastante comum entre os colonos e os nativos. E esse período, né, desse primeiro momento, ele se encerra em 1585 com a fundação da colônia de Virgínia, tá certo? Então aí eles já pensam, né, quando eles começam a fundar as primeiras colônias, eles já estão pensando aí nesse processo de ocupação propriamente dito. Num segundo momento, temos aí em 1607 a prática, né, da expulsão por parte das autoridades britânicas de pequenos agricultores de suas propriedades. Né? Então essas pessoas elas se veem
de uma forma de uma forma bem forçada, né, inclusive, a buscar uma outra possibilidade, uma outra oportunidade de vida em terras americanas, né? A gente tem também dentro da Inglaterra conflitos religiosos, né, tomando conta das áreas urbanas, né, e toda essa onda de violência fez com que as pessoas que estavam sendo perseguidas naquela ocasião buscassem também uma nova oportunidade de vida. E, por fim, em 1620, temos um navio, né, que historicamente ficou conhecido como Mayflower, que sai, né, da Inglaterra com burgueses, comerciantes, camponeses, pequenos proprietários interessados, né, em ocupar, em colonizar, em habitar, né, as novas terras, né, fundando aí um conjunto de colônias que ficou conhecido como Nova Inglaterra. Agora, né, a partir de 1620, esses ingleses estão em terras americanas com objetivos, né, próprios, com interesses próprios, cujo o foco é habitar, é desenvolver essas novas regiões. Tudo bem? Bom, então, a partir desse momento, né, vai estar acontecendo aí o processo de formação daquilo que ficou conhecido como 13 colônias, né, e isso explica o nome do país, né, então não é à toa que o país se chama Estados Unidos da América, né, porque a princípio formou-se 13 estados, né, e esses 13 estados aí, num processo de emancipação, eles se unem contra a Inglaterra, né, que é o 4 de julho, né, a data da independência norte-americana, e os Estados Unidos à época era somente essa região aqui em vermelho, tá certo? Bom, eu gosto muito de mostrar esse quadro porque ele mostra, né, de uma forma muito amistosa, o contato entre colonos e nativos. E é preciso sempre lembrar que esse contato amistoso, essa harmonia, né, entre brancos e nativos, ele de fato só aconteceu na imaginação do pintor do quadro, né? Porque na realidade, seja na América do Norte, Central ou Sul, os indígenas eles serão aí literalmente uh, recebidos, né, com, com muita violência, né? Serão enxergados como povos aí inferiores, sendo inferiores deveriam aí ser erradicados da sua própria terra, tá certo? Bom, é preciso lembrar que a partir da formação das 13 colônias, essas 13 colônias elas terão particularidades entre si. Então, estarão aí sendo criados dois modelos coloniais a partir desse momento, tendo como fator principal as condições climáticas, né? Então, o clima ele vai definir aí o ritmo, né, de cada região. Então, em especial nas colônias do centro até o norte, serão colônias que estarão aí sendo habitadas em especial por puritanos, né, que estavam fugindo da repressão religiosa na Inglaterra. Eles então vão desenvolver nessas regiões a chamada policultura, então vão cultivar diferentes gêneros, né, agrícolas, e esses gêneros agrícolas eles serão cultivados em pequenas e médias propriedades, né, ou minifúndios, né. Essas produções elas terão a finalidade de abastecer os mercados locais e também por uma questão de subsistência. Então eu planto para o meu próprio consumo, né? Para que a minha família, para que as pessoas que dependem de mim não morram de fome. E se essa produção ela não está voltada para o comércio externo, eu tenho a utilização de um trabalho mais limitado, sendo esse trabalho livre, né? Então as colônias do norte serão colônias de povoamento. Então eles estavam nessas regiões com o objetivo de povoar, de desenvolver essas áreas, tá certo? Entretanto, nas colônias do sul, devido ao seu clima tropical
e subtropical. Esse foi um fator fundamental para que agora nessas áreas houvessem aí o cultivo de produtos que a Europa desejava, que a Europa ansiava. Né? Então as colônias do Sul eram sociedades aristocráticas, ou seja, tínhamos aí grupos, né, que pertenciam a uma elite e grupos marginalizados. A predominância, né, da atividade econômica ela era pautada na monocultura, em especial no cultivo de algodão, né, para abastecer aí as futuras fábricas da Inglaterra, da produção de tecido e etc. Esse algodão ele era cultivado em grandes propriedades, ou seja, nos latifúndios, né? E toda essa produção ela era voltada para a exportação, para atender aí uma necessidade do mercado externo, tá? Então toda essa produção ela era realizada a partir da mão de obra escrava, então pessoas eram sequestradas no continente africano e enviadas para a América na condição de cativos, e sendo assim, essas colônias do sul, elas eram colônias de exploração, bem como os espanhóis fizeram e também os portugueses, tá certo? Então temos aí dois modelos bastante distintos uns dos outros, beleza? Dando sequência, sobre essa questão das características econômicas, temos aí o chamado comércio triangular. Né? Então, metrópole, América e África, né, estão aí interagindo simultaneamente. Então, só para que vocês entendam essa questão do comércio triangular, a Inglaterra enviava aí para as suas colônias, né, produtos manufaturados, ferramentas, né, armas, então roupas, calçados, né, eram enviados aí para a América, né, para a manutenção dessas colônias. Essas colônias, entretanto, enviava para a Europa cereais, madeira, peixes, né? Melaço, açúcar, né? Produtos que eles gostavam na época, e mandavam para a África também o rum, né? E a África abastecia a América com escravos. Então notem, né, a interação entre metrópole, colônia e continente africano, beleza? Eles estão aí o tempo inteiro interagindo. Dando continuidade, sobre os modelos políticos, é preciso lembrar aí que a Inglaterra sempre se manteve distante dessas colônias americanas, né? Então isso possibilitou aí uma certa liberdade administrativa que ficou conhecida como governo próprio, tá certo? Então as pessoas que estavam nos Estados Unidos, né, naquilo que ficou conhecido como os Estados Unidos, elas tinham uma certa liberdade, né, política, uma certa liberdade administrativa, uma liberdade de culto, que, por exemplo, nas colônias portuguesas e espanholas não havia, tá certo? Então eles tinham muita autonomia, beleza? Bom, era basicamente sobre isso, né, que eu gostaria de estar falando com vocês nesse vídeo. Eu agradeço os que assistiram ele até aqui. Continuem se cuidando e até a próxima videoaula, até o próximo assunto.